Muito bem. Olá, meus queridos. Vamos, ainda tratando do inadimplemento, vamos falar das consequências da mora. E quando a gente fala de mora, uma das consequências corresponde à chamada cláusula penal. E o que é cláusula penal? Cláusula penal é uma obrigação de natureza acessória. Então, vamos entender isso. Vamos pegar primeiro a cláusula penal na ideia mais tradicional para que a gente possa visualizar melhor o instituto. Vamos pensar na multa. A cláusula penal, uma das funções dela é exatamente o efeito da multa. E aí, o que acontece? Imaginem vocês uma multa. Quando é que eu vou exigir uma multa? Ela vai estar prevista no contrato, mas quando é que eu vou exigir? Se existir inadimplemento. Se não existir inadimplemento, não há que se falar da existência da multa, ainda que ela esteja prevista no contrato. Então, por isso que ela é uma obrigação de natureza acessória. Acessória por quê? Porque fica vinculada ao descumprimento da obrigação. Se existir descumprimento da obrigação e a cláusula penal estiver prevista no contrato, eu vou exigi-la. Se não existir, não há que se falar de cláusula penal. Bom, mas quando a gente está falando da cláusula penal, o Código Civil, ele classifica a cláusula penal em duas espécies. E aí nós temos a cláusula penal moratória e nós temos a cláusula penal compensatória. E aí vamos entender isso. Vamos começar com a mais comum, a mais simples, que é a cláusula penal moratória. O que é cláusula penal moratória? É a que decorre da mora, né? Então, a cláusula penal é a ideia que a gente tem de multa. Para que serve? Qual é o objetivo dessa cláusula penal moratória? Penalizar o devedor moroso. Claro que a gente está falando de devedor, lembre-se que a mora pode ser também do credor. Mas por que nós estamos falando de devedor? Porque tradicionalmente, ou mais comumente, a mora é do devedor. Então tá. Então a cláusula penal moratória, que é a espécie mais comum de cláusula penal, ela tem por objetivo penalizar o devedor moroso. Penalizar o devedor pelo atraso, pelo descumprimento da obrigação. Que é a ideia da multa. É um valor fixado no contrato para que, caso haja descumprimento, esse valor seja exigido. Mas nós temos uma segunda espécie de cláusula penal que corresponde à chamada cláusula penal compensatória. E aí vamos entender isso. Para que é que serve essa cláusula penal compensatória? Para que ela visa? Compensar eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento da obrigação. Quer dizer que o objetivo da cláusula penal compensatória corresponde a uma indenização prévia. O que eu estou afirmando para vocês com isso? Que a cláusula penal compensatória é um valor fixado no contrato para que, caso haja descumprimento, ela indenize o sujeito. Então, é um valor que tem por finalidade indenizar. Indenização prévia. Por que prévia? Ué, professora, nós estamos falando de perdas e danos aí? Não. Essa é a diferença da cláusula penal compensatória com perdas e danos. Perdas e danos, você só fala delas depois que existir dano. Cláusula penal compensatória é um valor previamente fixado no contrato que tem a função de indenizar. São sujeitos declarando o seguinte: caso exista inadimplemento, o valor único de indenização ser pago é o valor de X reais, aquele valor do contrato. Bom, mas aí vamos entender isso melhor. Então, nós temos cláusula penal, que é uma obrigação de natureza acessória. As duas espécies ficam vinculadas ao descumprimento da obrigação, só que uma tem função indenizatória e a outra visa punir pelo descumprimento da obrigação. Uma tem a função inerente à multa, né, para penalizar, e a outra tem a função indenizatória. O Código Civil, lembrando que cláusula penal é punição, então eu só vou exigir a cláusula penal se esse inadimplemento se der de forma culposa. Se o inadimplemento for gratuito, não há que se falar de cláusula penal. O Código Civil, ele estabelece o seguinte acerca da cláusula penal, lá no artigo 408, ele vem e fala assim: incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que culposamente deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora. Então, vamos entender isso.
Existem 3 informações importantes para a gente aqui nesse artigo. Primeira delas, incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal. Para que eu exija a cláusula penal, basta que tenha havido inadimplemento. Claro que a gente sempre está presumindo o culposo. Então, houve inadimplemento, já pode cobrar cláusula penal. A cláusula penal, ela não decorre de comprovação de prejuízo, ela se dá de pleno direito, ela está num contrato escrito. Não tem cláusula penal em contratos verbais, só em contratos escritos. Então, ela está no seu termo. É o mesmo efeito da mora ex re. Descumpriu, você exige. Segunda informação que o artigo traz pra gente, ele vem e fala, desde que culposamente, ele está indicando que o inadimplemento tem que ser culposo, porque se ele for fortuito, não há dever de reparação ainda que ocorra dano. Aí ele traz as 2 espécies, deixe de cumprir a obrigação se constitui mora. Deixe de cumprir a obrigação é o quê? Inadimplemento absoluto. Se constitui mora, inadimplemento relativo. Então, ele está trazendo o cabimento das 2 espécies de cláusula penal. Cláusula penal compensatória, ela visa compensar os eventuais prejuízos. Então, ela é cabível no inadimplemento absoluto. A moratória no relativo. Mas aí vamos entender isso melhor. A moratória fica muito simples, né? O senhor João tem um contrato de locação com a dona Maria deixou de pagar os aluguéis. O que o senhor João vai poder exigir dela? Se existir previsão no contrato, a moratória, a multa, além dos juros, claro, eu estou desprezando os juros aqui num primeiro momento, porque tem, né, a gente vai estudar os juros à parte, os juros de mora, mas ele vai exigir dela o quê? A cláusula penal, a multa, né, que está estabelecida no contrato, então a gente está falando da moratória. Mas vamos entender melhor essa cláusula penal compensatória. Vou colocar 2 situações distintas aqui. Vamos pensar numa primeira situação. Nessa situação 1, vamos dizer que os formandos da turma de direito do ano de, 2021, do segundo semestre de 2020, aderiram aos eventos da colação, aos eventos da formatura. A comissão de formatura virou para eles e falou assim, olha, formandos, vocês têm que comparecer na loja tal para que vocês façam a prova das becas, que vocês irão usar em alguns dos eventos da formatura. Dentre esses, estava lá o João formando. O João chegou, né, na loja, vou pôr aqui, loja A. O João compareceu na loja e fez, portanto, a prova da beca. Quer dizer que ele vai fazer o aluguel dessa beca. Ele tem que zelar? Ele tem que zelar. Ele vai pegar 3 peças, né? A beca, a faixa na cor do curso e o capelo, que é aquele, né, chapéuzinho que ele usa lá nos eventos. Ele vai ter que zelar, vai ter que usar nos eventos e vai ter que devolver esta beca na data X, conforme estabelecido no contrato. Como é que normalmente essas empresas trabalham? Com cheque calção, muito comum. Deixa um cheque em garantia aí para saber que você vai devolver. Nosso João não trabalha com cheque. A empresa então virou e falou assim, então João, nós vamos estabelecer uma cláusula no contrato que vai determinar que caso você nunca entregue a beca, ou seja, caso haja inadimplemento absoluto, ou caso ocorram danos a ponto de comprometer a peça, pregou o ferro de passar no meio da beca, pronto, a beca vai ser inutilizada. Então você vai nos pagar, vou pôr um valor aleatório, daqui a pouco a gente trata desse valor, tá? Você irá nos pagar, por exemplo, o valor de R$200, pronto. Isso aqui, fora a multa que eles podem prever. Eu posso ter no mesmo contrato uma moratória e uma compensatória? Posso. Eles podem estipular, caso você não entregue no vencimento, atrasa a entrega, você vai pagar o valor, sei lá, de tantos reais por dia, ou de R$20, um valor que eles fixarem. Aqui, o que eles fizeram? Eles elegeram um valor de R$200 para que caso ocorra o inadimplemento absoluto, caso haja perecimento ou uma deterioração que comprometa o uso das 3 peças, ele indenize no valor de R$200. Pronto. Isso é a cláusula penal compensatória. É um valor previamente fixado que tem por finalidade indenizar o sujeito por eventuais perdas e danos. Mas aí vamos lá. Vou colocar uma situação 2. Nessa situação 2, o João, credor da Maria, numa obrigação em que a Maria deve ao João um carro e uma moto devidamente especificados no contrato. Quando eles elaboraram esse contrato,
Eles podem ter colocado a moratória é sempre mais simples, não é nossa preocupação maior. Mas eles também colocaram o seguinte: caso haja inadimplemento absoluto, caso a Maria venha perecer, né, com essas coisas aqui, objeto obrigação, ela vai pagar um valor ao João de 50 mil reais. A gente já vai falar desse valor. Quer dizer que eles estabeleceram uma cláusula penal compensatória, um valor prévio de indenização, caso ocorram danos ao sujeito. Bom, uma vez que a gente identifica o que é a cláusula penal moratória e o que é a cláusula penal compensatória, antes da gente identificar as particularidades, a gente tem que ir para um ponto de visão geral do legislador acerca da cláusula penal. E aí, nós vamos lá para o artigo 409. Olha o que o Código fala para a gente no 409. A cláusula penal estipulada conjuntamente com a obrigação ou em ato posterior pode referir-se à inexecução completa da obrigação, a de alguma cláusula especial ou simplesmente à mora. Vamos entender isso. Existem algumas informações nesse artigo. Olha a primeira dela. Em que momento eu posso inserir uma cláusula penal no meu contrato? A qualquer tempo. Ela é de natureza contratual, a cláusula penal, basta o acordo de vontades. Tanto que a lei fala, a cláusula penal estipulada conjuntamente com a obrigação. O que quer dizer esse conjuntamente com a obrigação? Hoje nós vamos elaborar o contrato, nós já vamos colocar nesse contrato um valor de cláusula penal, seja moratória ou compensatória ou as duas. Agora, se nós não colocamos cláusula penal e algum tempo depois nos encontramos, eu e o meu credor, começamos a conversar e estabelecemos que então nós vamos ter cláusula penal. Quer dizer que a cláusula penal vai surgir em ato posterior à existência do contrato. Isso, ou seja, ele vai ser feito por meio de um adendo contratual, um termo aditivo. Isso pode acontecer? Claro, ela tem natureza contratual, então se os sujeitos acordarem não há embaraço. Aí o legislador vem e continua. Qual é o tipo de cláusula penal que eu posso ter no meu contrato? Ela se refere a quê? Aí olha o que ele diz. Pode referir-se à inexecução completa da obrigação. Inexecução completa da obrigação seria o quê? O inadimplemento absoluto. Então ele está falando de uma cláusula penal compensatória. A de alguma cláusula especial é uma cláusula a mais que traz uma obrigação acessória no contrato. Então ele está falando da moratória. Ou simplesmente a mora, que também é a moratória. E aí vamos entender isso. Vamos pensar aqui na seguinte situação. Nosso João firmou com a dona Maria um contrato de locação de um imóvel pelo período de 24 meses. Dona Maria vai ficar 2 anos nesse contrato de locação com o senhor João. Quando eles foram firmar este contrato, eles estabeleceram algumas cláusulas. E aí o senhor João falou assim: Dona Maria, existe a possibilidade da senhora nunca me devolver este imóvel. Claro que é possível essa cláusula penal ser substituída pelo seguro. Mas seguro é relação com terceiro, que nós não vamos trabalhar aqui, né? Estamos trabalhando a relação entre credor e devedor. Aí o senhor João falou assim: Dona Maria, existe a possibilidade da senhora nunca me devolver esse imóvel. E se a senhora nunca me devolver este imóvel, eu vou sofrer prejuízo, porque pode ocorrer algum dano da senhora, por exemplo, sei lá, pegar fogo o imóvel. Então, Dona Maria, vamos estabelecer uma cláusula penal que corresponda ao valor do imóvel. Então, por exemplo, vamos colocar o valor de 100 mil reais. Vamos dizer que esse seja o valor do imóvel. Não o valor do terreno, né? O valor do imóvel. O que eles estão fazendo? Estipulando uma cláusula penal, um valor previamente estabelecido no contrato que visa indenizar o senhor João caso ocorra algum dano em relação ao bem. Isso quer dizer que eles estão fixando, então, uma cláusula penal compensatória, que corresponde ao quê? À inexecução completa da obrigação, que está descrito no artigo. Mas nesse mesmo contrato, o que foi observado? Que a Dona Maria tem que pagar os aluguéis todo dia 1º de cada mês. É possível que a Dona Maria não pague? É possível. Então o senhor João falou assim: Dona Maria, então vamos colocar aqui uma cláusula penal para que caso a senhora não pague o aluguel, a senhora seja penalizada. Então vamos pôr um valor aleatório aqui. O valor de 100 reais. O que é isso aqui?
é uma cláusula penal moratória. Ela decorre da simples mora. Deixou de cumprir no vencimento, paga a multa. É a ideia da moratória. Uma moratória em que valor? R$100. Pronto. Mas eles estavam negociando, a dona Maria falou assim, senhor João... o senhor João falou assim, dona Maria, existe aqui um problema nesse imóvel de infiltração. E aí o que acontece? No segundo ano de contrato eu vou mandar arrumar, a senhora manda arrumar, vou descontar nos aluguéis, a senhora não vai ter prejuízo com isso. Mas nesse primeiro ano eu queria ver com a senhora o seguinte, para evitar que o problema chegue, no meu vizinho, porque é um apartamento, para evitar que comprometa a parede do meu vizinho, a cada 3 meses a senhora manda lixar e fazer uma pintura para controlar um pouco essa infiltração. Pode ser, dona Maria? Pode, senhor João. Assim eles estabeleceram. Vejam, é uma cláusula, essa cláusula do contrato é uma cláusula para que a dona Maria se comprometer a cada 3 meses fazer a manutenção do bem. Ela não é uma cláusula típica do contrato de locação, porque cláusula típica do contrato de locação é o pagamento do aluguel. O que então a lei entende? Que esta cláusula vai ser chamada de cláusula especial. Especial por quê? Porque não é típica do contrato. E cláusulas especiais também admitem uma cláusula penal. Aí ele vem e fala assim, então, dona Maria, vamos pôr aqui o valor de R$200 caso a senhora não mande fazer essa manutenção a cada 3 meses. Quer dizer, então, que eles estabeleceram uma cláusula penal moratória. Aqui nós estamos falando do caso do inadimplemento absoluto, ou seja, de perecimento do imóvel. Aqui nessa segunda nós estamos nos referindo ao pagamento do aluguel e aqui a cláusula especial, que é a manutenção da pintura. Pronto, eu posso ter as 3 cláusulas penais sem nenhum embaraço. Atrasou o aluguel, ele cobra os R$100. Não fez a manutenção, ele cobra os R$200. Se durante o vencimento, durante o decorrer do contrato, esse imóvel perecer, ela o indeniza R$100.000. Posso ter as 3, cada uma com uma finalidade específica. Bom, isso permite que a gente entenda que num contrato é possível você ter várias cláusulas penais, várias moratórias e ter, compensatória. E poder acumular essas cláusulas penais a depender, do que aconteceu no contrato. Mas aí nós vamos para o artigo 411 para aproveitar esse exemplo que eu trouxe aqui para vocês. E o artigo 411 diz o seguinte: quando se estipular a cláusula penal para o caso de mora ou insegurança especial de outra cláusula determinada, veja bem, cláusula penal para o caso de mora, nós estamos falando da moratória, ou para alguma cláusula especial determinada no contrato, nós estamos falando das 2 moratórias. Olha o que o legislador fala. Terá o credor o arbítrio de exigir a satisfação da pena combinada juntamente com o desempenho da obrigação principal. O que quer dizer isso? A cláusula penal moratória, ela é cumulada com o cumprimento da obrigação. Então, vamos entender. Aqui, a dona Maria atrasou o pagamento do aluguel. Por isso que ele vai cobrar dela R$100. Mas quando ele determina que ele vai cobrar R$100, não quer dizer que o senhor João esteja abrindo mão do aluguel, não. Ele vai cobrar os R$1.000 de aluguel acrescidos da cláusula penal. A moratória, ela sempre pode ser cumulada com o desempenho da obrigação, porque ela visa penalizar, multar. Aqui da mesma forma, o senhor João ter recebido os R$200 não quer dizer que ele abriu mão da reforma, da manutenção lá do imóvel. Ela ainda tem que fazer a manutenção e pagar a multa de R$200. Essa aqui não. Essa aqui ela já decorre do inadimplemento absoluto. Então ela substituiu o cumprimento da obrigação que não ocorreu. Ok? Bom, essas são as disposições gerais que o Código coloca pra gente em relação à cláusula penal. E uma vez que a gente vê essas disposições gerais, a gente tem condições de identificar de maneira específica algumas características que pertencem a qualquer uma das cláusulas penais, mas é claro que o foco da gente vai se referir à cláusula penal compensatória. E aí vamos entender isso. Vou deixar esses 2 exemplos aqui para que a gente possa visualizar essa cláusula penal compensatória. E aí vamos lá. Primeira característica da cláusula penal, vou colocar aqui para vocês, é que a cláusula penal, ela é exigível sem alegação de prejuízo.
Quando eu falo sem alegação e sem demonstração de prejuízo. Quem é que diz isso pra gente? O caput do artigo 416. Olha o que ele está dizendo. Para exigir a pena convencional, não é necessário que o credor alegue prejuízo. O que é a pena convencional? É o outro nominho da cláusula penal. Para eu exigir cláusula... Por que ela é chamada de pena convencional? Porque ela decorre de convenção, de acordo. Então, para eu exigir cláusula penal, eu não preciso demonstrar que eu sofri prejuízo. Por quê? Porque cláusula penal é exigível pelo descumprimento da obrigação. Lembram-se no artigo 408 que fala incorre de pleno direito? Quer dizer que ela não está vinculada. Se eu sofri ou não prejuízo, eu tenho direito a exigir cláusula penal. Tanto faz se é moratória ou se é compensatória. Então, primeira característica dela. Segunda característica. Quando a gente fala de cláusula penal, a gente tem que pensar o seguinte. Cláusula penal tem limite? Tem. Só que aqui a maior briga se refere à cláusula penal compensatória, porque a moratória é a multa. Normalmente se estipula um valor de multa que seja razoável, né? Visando punir pelo atraso, mas também sem virar enriquecimento. Mas essa cláusula também se aplica, essa previsão aqui também se aplica à moratória, mas tipicamente ela é da compensatória. Qual é essa previsão? Aí nós vamos lá no Código Civil para o artigo 412. Olha o que o legislador fala para gente. O valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal. Ela tem um limite. Qual é o limite dela? O teto da obrigação principal. Então vamos lá. Qual é a obrigação principal aqui? A beca, a devolução da beca. Então ela não pode extrapolar esse valor. Qual é a obrigação principal aqui? A entrega de carro e de moto. Então, máximo, esse é o teto da cláusula penal. O que eu quero dizer com isso? Eu coloquei um valor aleatório aqui, que na prática está até bem caro, mas vamos considerar que seja realidade. Para a empresa fazer uma beca nova, vamos dizer que ela gasta a quantia de R$200. O preço de uma beca é de R$200. Então, a cláusula penal não pode ultrapassar ao teto do contrato. Então, ela só pode estar em R$200. Claro, a compensatória. A moratória também não pode ultrapassar esse teto, mas normalmente a moratória vem num valor mais baixo, né? Mesma coisa aqui. Qual o máximo de cláusula penal compensatória que eu posso colocar aqui, que é o nosso foco? O máximo valor do carro com a moto. Vamos dizer que carro e moto tem um preço total de R$50 mil, né? A soma dos dois. Então, cláusula penal não pode ultrapassar R$50 mil. O que ultrapassar, o excesso é nulo. Ela não se admite a cobrança acima do valor máximo de prejuízo que se pode sofrer. Qual o valor máximo de prejuízo que o João vai sofrer aqui por não receber o carro e a moto? Que previamente se consegue estipular. Não estou dizendo que seja o único prejuízo, mas é o único prejuízo que previamente a gente tem certeza que ele vai sofrer. Valor do carro e da moto. A empresa, pode ser que ela sofra outros prejuízos? Pode, porque ela leva a beca para aluguel, né, para locação. Mas previamente, qual o valor certo que se tem que a empresa vai sofrer de prejuízo se ocorrer um dano em relação a essa beca? O valor da beca, por isso os R$200. Então, cláusula penal sempre possui limite, o raciocínio em cima da compensatória. Bom, outra característica que a gente tem de cláusula penal. Existe possibilidade de redução da cláusula penal? Existe. Pode ser contratual, né? Que o código nem traz essa previsão porque ele sabe que dificilmente vai acontecer, ou ela pode ser judicial. O que acontece? Vamos pensar o seguinte. Na hipótese 1, o João foi devolver a beca e das 3 peças ele perdeu, sei lá, o capelo. Foi jogar na formatura, o chapeuzinho, o capelo, naquela alegria, abraça um, abraça outro, eis que perdeu o capelo. Quando ele foi devolver, das 3 peças que ele tinha, ele só estava com 2 peças, a beca e a faixa. Bom, a empresa é obrigada a receber? Não, porque a empresa é obrigada a receber somente as 3 peças. Mas e se a empresa se recusou a receber? O dano real da empresa foi nas 3 peças? Não, o dano real foi uma peça. Ela está se recusando a receber porque não está nas condições avançadas. Mas o dano concreto foi uma peça. Quer dizer o quê? Que a empresa pode exigir os R$200? Pode.
Mas essa cláusula penal, ela tá excessiva, não resta a menor dúvida, já que se perdeu uma só das peças. Da mesma sorte aqui, Maria, no vencimento, foi até a casa do João. João não estava, Maria deixou lá o carro e não deixou a moto. O João descobriu que a moto pereceu. Então, a Maria cumpriu parte da obrigação. Cumprir parte de uma obrigação quando ela é cumulativo, carro e moto, é a mesma coisa que descumprir a obrigação. Quer dizer que a obrigação foi cumprida em parte. Mas, como eu disse, o cumprimento em parte é inadimplemento. O que o João tem direito a exigir? 50 mil reais. Professora, mas ele pode exigir os 50 mil reais? Pode, porque ela é exigível sem alegação de prejuízo. Mas o que a gente observa? Apesar dele poder exigir, como parte da obrigação foi cumprida, essa cláusula penal está onerando, né? A devedora, que é a Maria. Pensando nisso, o legislador vem lá no artigo 413 e determina o seguinte: a penalidade deve, olha essa palavrinha, deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, como é no caso aqui, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio, como nessa hipótese. O que o legislador está dizendo aí? Juiz pode reduzir de ofício? Não confunda essa palavrinha deve. O deve não quer dizer que o juiz vai, por conta própria, mandar reduzir. Isso aqui é direito disponível, o juiz não pode fazer isso, porque senão ele incorre em nulidade da sentença. Ele vai incorrer na possibilidade de estar sendo parcial na decisão. Agora, quando o João vai executar aqui na situação 2, ou a empresa vai executar na situação 1, o devedor, ele tem que dar o grito. Então aqui o João tem que falar, mas espera aí, a empresa se recusou a receber, mas eu tenho 2 peças de 3, então a penalidade está excessiva. Aqui, a Maria, quando for citada, ela tem que falar, peraí, excelência, eu sei que eu descumpri a obrigação, mas parte dela foi cumprida, porque o carro o João recebeu. Se eles comprovarem isso e requererem, aí sim, não é discricionário. O que o juiz vai ter que fazer? Ele deve reduzir o valor da cláusula penal. Ok? Se ninguém falar nada, vai executar no valor que está lá, porque ela se opera de pleno direito, sem alegação de prejuízo, então quem tem que dar o grito é o devedor. Mas aí, vamos pensar o seguinte: um outro aspecto que a gente tem quando a gente fala de cláusula penal, e aí exclusivamente da cláusula penal compensatória, corresponde ao chamado princípio da eleição. E aí vamos entender isso. O que quer dizer esse princípio da eleição? Quer dizer que o credor irá eleger a forma em que ele pretende ser indenizado. Já vou colocar isso no exemplo. Então, ele vai ter 2 opções de cobrar indenização e ele vai escolher, eleger qual a forma que ele quer ser indenizado. Bom, o princípio da eleição, ele tem base na lei, lá no artigo 410. Olha o que o legislador fala. Quando se estipular a cláusula penal para o caso de total inadimplemento da obrigação, ou seja, quando ela for compensatória, esta converter-se-á em alternativa a benefício do credor. O que quer dizer isso? Ela vai se converter numa alternativa, numa eleição, numa escolha em benefício do credor. Então, vamos visualizar esse princípio da eleição que eu estou mencionando aqui. Vamos pensar aqui na seguinte situação. Eu tenho aqui o João, e o nosso João, ele é um taxista e, portanto, ele tem um carro, ele é um taxista ou motorista de Uber. Ele tem um carro. Esse carro é o instrumento dele de trabalho, ele é arrimo de família, ou seja, a fonte de renda da família. O João vai passar, por exemplo, 30 dias fora da cidade. Maria, amiga do João, falou, nossa, João, então você poderia me emprestar esse carro para eu tirar um extra durante esses 30 dias. O João falou, Maria, eu até te empresto esse carro, mas você sabe que é o único carro que eu tenho, então você tem que zelar por este carro. Maria falou, não, eu vou zelar. Só que o João falou assim, Maria, então vamos colocar uma cláusula nesse contrato prevendo o seguinte:
caso ocorram danos a esse carro, você vai me pagar o valor de 30 mil reais. O que quer dizer isso? Que eles vão estabelecer uma cláusula penal compensatória no valor de 30 mil reais. Mas aí vamos compreender melhor essa disposição aí. Maria tem que zelar para devolver ao término de 30 dias. Estabelecer uma cláusula penal de 30 mil reais, vou considerar que este seja o valor do carro, do objeto obrigação. Então, está no teto do contrato. Mas aí vamos entender o seguinte. Estão lá, estabelecer o contrato e, portanto, estabelecer o valor da cláusula penal. A Maria, no entanto, não zelou por esse carro. Ela deveria zelar, mas ela não zelou. O que quer dizer que ocorreu o perecimento do carro. Bom, não tem carro. Quando o João chega de viagem, Maria virou e falou assim, João, eu não consigo te pagar o valor desse carro agora, o valor dessa cláusula penal. No que eles estão conversando, o João falou assim, você vai me pagar quando, Maria? Aí ela falou assim, eu consigo te pagar daqui, sei lá, 60 dias. 60 dias sem ter o carro para o João são 60 dias sem trabalhar. 60 dias sem trabalhar são 60 dias sem lucrar. O que acontece? O João vai sofrer lucros cessantes no valor, vou pôr um valor aleatório aqui. Vamos dizer que ele vai sofrer lucros cessantes no valor de 8 mil reais. Bom, o que acontece? Vamos considerar, claro que lucros cessantes dependem de discussão judicial, eu estou colocando aqui um valor para a gente só ter uma ideia, né? Ideia de quê? De que a cláusula penal está superior, de que o prejuízo está superior ao valor da cláusula penal. O que a gente pensa? Ué, então tudo bem. O João entra com a ação de execução para cobrar os 30 mil reais. Por que uma ação de execução? Porque a cláusula penal é uma cláusula do contrato, ele pode executar. E entra com uma segunda ação porque os procedimentos são diferentes, em que ele vai pedir indenização, que são as perdas e danos. A questão é, então ele pode acumular? Quando a gente faz essa análise, o que a gente observa? Vamos parar e pensar o seguinte, isso aqui é uma cláusula penal compensatória, quer dizer que a função dela é indenizar previamente, então ela corresponde, né, ela tem função indenizatória. Lucros cessantes são uma espécie de perdas e danos, que servem também para quê? Para indenizar, tem função indenizatória. Isso aqui o Código Civil analisou. Falou, peraí, eu não posso acumular duas fontes distintas de indenização, porque aqui as fontes são distintas, né? Uma são as perdas e danos, a outra cláusula penal. Eu não posso acumular indenização mais indenização de fontes distintas sobre o mesmo fato, porque isso, para mim, Código Civil, é enriquecimento ilícito. Então, ele não admite acumulação. Se eu não posso cobrar as duas, eu, João, que sou o credor, vou ficar em prejuízo? O Código Civil fala, não, João, então, você, João, vai eleger a forma em que você pretende ser indenizado. O que quer dizer isso? João, ou você executa os 30 mil reais e fica só com os 30 mil reais, ponto. Ou você esquece esses 30 mil reais do contrato e tudo que você sofrer de prejuízo, você entra com a ação de indenização. Mas aí vamos entender isso. Isso é o princípio da eleição, é dizer você não pode acumular, então você elege. Mas quando a gente está tratando desse princípio da eleição, como é que o credor vai eleger? Nós temos que identificar de que maneira o que ele tem que analisar para eleger. E aí vamos fazer essa análise. Vamos colocar de um lado a cláusula penal compensatória e de outro lado as perdas e danos. Quando a gente vai analisar, o que a gente observa? Primeira característica, nós sabemos que a cláusula penal ela é exigível sem qualquer alegação de prejuízo. Eu não preciso alegar prejuízo para eu requerer cláusula penal. Mas quando a gente fala de perdas e danos, para eu exigir perdas e danos, eu tenho que comprovar prejuízo, porque perdas e danos são exigíveis com alegação de prejuízo. Então, eu tenho que demonstrar o dano para eu pedir perdas e danos. O que quer dizer que se eu analisar só esse aspecto, o que é mais viável para o credor? Cláusula penal. Executo o contrato, não preciso comprovar nada. Mas aí vamos lá, vamos continuar.
Segunda característica, cláusula penal, o que nós vimos? Ela possui um limite, que é o teto do contrato. Então, não importa se eu sofri prejuízo superior, eu só posso pedir o valor da cláusula penal. Por outro lado, quando a gente fala de perdas e danos, o que nós vimos? Perdas e danos não possui limite. Qual o valor que eu posso pedir de perdas e danos? O quanto eu tiver sofrido de dano. Então, elas não possuem limite. O que quer dizer que se eu analisar só essa segunda característica, o que é mais viável para mim? Como credora, perdas e danos. Observem, elas estão se igualando em vantagens e desvantagens. Mas quando a gente fala de cláusula penal compensatória, a cláusula penal é uma cláusula do contrato. Então, quer dizer que ela se sujeita a uma ação de execução. A ação de execução, apesar dela não ser rápida, né, tem ações de execuções que perduram durante anos no judiciário, mas ela é uma via que é mais célere. Quando a gente fala de perdas e danos, você tem que comprovar o dano. Então, a gente vai ter que entrar aqui com uma ação de conhecimento. A ação de conhecimento, o juiz tem que conhecer da causa. Então, ela tem que ter uma instrução, sentença, cabe recurso até chegar na fase de execução. O que quer dizer que ela acaba se tornando uma via mais morosa. Bom, isso nos permite afirmar o seguinte, é isso que o credor vai analisar. Se o credor tiver dificuldade em comprovar o dano e tiver uma certa necessidade maior, uma certa urgência em receber, o que é melhor para ele? Vai para a cláusula penal, pega os 30 mil reais, você vai receber o carro. Ah, mas ficou sem receber esse período todo. Faz parte. Agora, se ele não tem maior urgência em receber, porque pressa todo mundo tem, mas não é isso. Se ele não tem uma maior urgência em receber, e se ele faz prova, o que é melhor para ele? Esquece a cláusula penal e peça tudo em perdas e danos, os 38 mil reais em sede de perdas e danos. Isso é que é princípio da eleição. Então, o credor elege a forma que ele quer ser indenizado, porque ele jamais poderá acumular cláusula penal compensatória com perdas e danos, porque seria um bis in idem, né? Um enriquecimento sem causa em cima do credor. Mas aí, o legislador vem e fala assim, de fato você nunca pode acumular, porque eu, legislador, não vou determinar a obrigatoriedade de você pagar indenização, mas indenização sobre o mesmo fato. Mas indenização é direito disponível. Do mesmo jeito que você pode renunciar, você pode abrir mão do seu direito a ser indenizado, você pode cumular a indenização. Pensando nisso, ele vem lá no parágrafo único do artigo 416 e estabelece a exceção. Qual é a regra? Nunca posso cumular cláusula penal compensatória com perdas e danos. Qual é a exceção? Vamos lá para o parágrafo único do 416 que diz o seguinte. Ainda que o prejuízo exceda ao previsto na cláusula penal, não pode o credor exigir indenização suplementar se assim não for convencionado. Se o tiver sido, a pena vale como mínimo da indenização, competindo ao credor provar o prejuízo excedente. Então, vamos entender isso. O que o legislador está dizendo? Eu, legislador, não te obrigo a acumular cláusula penal compensatória com perdas e danos. Porque para mim é enriquecimento sem causa, é um bis in idem. Mas eu, Código Civil, permito a você aceitar acumular cláusula penal compensatória com perdas e danos. O que eu quero dizer com isso? Se esses sujeitos aqui no contrato escreveram assim, lá no contrato, as partes elegem o valor de 30 mil reais a título de cláusula penal compensatória, vírgula, sem prejuízo da indenização cabível. Se isso estiver escrito no contrato, o que o devedor está dizendo? O que os sujeitos estão dizendo? Que se eu descumprir, eu vou pagar a cláusula penal compensatória. E que eu aceito cumular essa cláusula penal compensatória com perdas e danos. Se isso estiver no contrato, ela pode ser cumulada. Se não estiver no contrato, cabe o princípio da eleição. Ok? Bom, visto isso, o Código Civil, já que nós identificamos todas as características, né, que são inerentes à cláusula penal, aí o Código Civil vem e fala pra gente, olha, o que a gente tem que observar agora? A gente tem que observar como é que fica a cláusula penal a depender do tipo obrigacional. E aí, vamos lá para o artigo
414, olha o que ele fala. Sendo indivisível a obrigação, todos os devedores, caindo em falta um deles, incorrerão na pena. Mas esta só se poderá demandar integralmente do culpado, respondendo cada um dos outros somente pela sua cota. Parágrafo único. Aos não culpados fica reservada a ação regressiva contra aquele que deu causa à aplicação da pena. Então vamos lá. Vamos pensar aqui na seguinte situação. Eu tenho aqui o A, que é credor de 3 obrigações, de 3 devedores nossos, B, C e D, numa obrigação indivisível. Então vou pôr aqui que o objeto da obrigação é um cavalo. Se a obrigação é indivisível, nós sabemos que no vencimento, o credor A vai poder cobrar a totalidade ou de B, ou de C, ou de D. Estabelecer os sujeitos, uma cláusula penal no contrato, eu vou considerar a moratória, que fica mais fácil da gente visualizar, né? Então, colocar uma cláusula penal moratória, por exemplo, no valor de R$3.000. Aí vamos lá. Eu não estou falando de inadimplemento absoluto aqui, viu? Porque nós estamos falando de moratória, tá? Se fosse inadimplemento absoluto, seria compensatória, não mudaria nosso raciocínio. Mas vamos entender isso aqui. Convencionar os sujeitos na relação interna, que este devedor D ficaria com o cavalo para no vencimento fazer a entrega ao credor A. Deu-se o vencimento, o devedor D não fez a entrega. Quer dizer que houve inadimplemento. O inadimplemento ele é relativo. O cavalo não morreu, só não foi entregue no vencimento. Qual a consequência? Que agora, frente ao credor A, todo mundo imora. Se está todo mundo imora, o que o credor tem direito a exigir? O objeto da obrigação, que é o cavalo, mais a cláusula penal moratória. A questão é, de que maneira ele poderá exigir? Aí o Código Civil nos dá 2 opções. Aí vamos lá. Primeira delas, eu vou colocar o objeto para ninguém se esquecer que ela pode ser acumulada, né? Então ele vai cobrar o cavalo, que é o objeto da obrigação. De quem? De qualquer devedor, porque os 3 devem o cavalo. Se a obrigação é indivisível, ele pode cobrar a totalidade ou de B, ou de C, ou de D. Mas como houve atraso, ele vai exigir também a moratória. De quem que ele vai cobrar a moratória? O código dá 2 opções para o credor. A primeira possibilidade é cobrar de quem deu causa ao atraso, de quem realmente é o culpado. Quando ele vai cobrar do culpado, de que maneira ele vai poder cobrar essa cláusula penal? Na totalidade. Então ele pode cobrar o cavalo de qualquer um deles e os R$3.000 somente do D. Bom, mas para ele cobrar a integralidade do devedor D, tem que ter sido apurada a culpa do D. E culpa, a depender da situação, tem que ser comprovada judicialmente. Então, o Código Civil falou, credor, se você não quiser perder tempo com isso, você não precisa não. Vou te dar uma segunda opção. Qual é a segunda opção? A segunda opção é, ele pode exigir o cavalo de quem? Da mesma forma, de qualquer dos devedores. E aí ele vai cobrar a cláusula penal moratória de todos os devedores. Por que de todos? Porque frente ao credor está todo mundo imora, então todo mundo descumpriu a obrigação. Só que quando ele vai cobrar de todos, de que maneira ele vai cobrar essa cláusula penal? Por cotas. Aí vamos lá. Vamos dizer que assim ele tenha cobrado. O cavalo ele cobrou de qualquer um, não importa quem seja. E a cláusula penal ele resolveu cobrar de todos. Vai cobrar em cota. Então ele vai cobrar R$1.000 de B, R$1.000 de C, R$1.000 de D. Vamos considerar que todo mundo pagou o credor A. Quer dizer que dívida de B, C e D frente ao A está extinta. O A recebeu o objeto obrigação cavalo e recebeu a cláusula penal. Aí vem o parágrafo único e fala assim, olha, mas existem os não culpados que não deram causa à cláusula penal. E o que eles têm direito a cobrar? Regressivamente de quem deu causa. Então, esses R$1.000 que C pagou de multa ao A, ele cobra de D e o B cobra de D. Ok? Isso se a obrigação for indivisível. E se a obrigação for divisível, que fica mais simples ainda para a gente entender? Aí nós vamos lá para o artigo 415. Olha o que ele diz.
Quando a obrigação for divisível, só incorre na pena o devedor ou herdeiro do devedor que a infringir e proporcionalmente a sua parte na obrigação. Então, vamos visualizar isso. Vamos mudar aqui nosso esqueminha. Vamos dizer que eu tenho aqui a seguinte situação. A é credor aqui de 3 devedores, B, C e D. Objeto da obrigação, a quantia de R$3.000. O que nós sabemos? Que a obrigação é divisível, se ela é divisível, ela vai ser cumprida por cotas. Então, no vencimento, o credor A vai cobrar 1.000 de B, 1.000 de C e 1.000 de D. Mas, estabeleceram aqui, vou manter também a moratória, né? Uma cláusula penal moratória no valor de R$300. Ou seja, eles vão pagar R$300 caso os R$3.000 não tenham sido pagos. Muito bem. Deu-se o vencimento da obrigação. Credor A foi lá e cobrou do devedor B, que por sua vez pagou seus R$1.000. Então, dívida de B frente ao A está extinta. Ainda no vencimento, cobrou de C. C foi lá, desembolsou seus R$1.000, pagou A, dívida de C frente ao A está extinta. Veio cobrar do devedor D no vencimento, que por sua vez diz o seguinte: credor A, não consigo te pagar hoje. Quer dizer, então, que o D está devendo a cota dele, que corresponde a R$1.000. Como ele não paga no vencimento, ele recai em mora. Por ele recair em mora, o que o credor tem direito a cobrar dele? A cláusula penal moratória. A questão é, qual é o valor que ele vai cobrar de moratória? Ele vai cobrar R$100. Por que R$100 e não 300? Porque ela é proporcional à cota dele. R$300 é a cláusula penal moratória para o descumprimento de 3.000. Ele só descumpriu 1.000, então ele paga 1/3 da cláusula penal moratória. Pronto. Mais simples do que, naturalmente, a obrigação indivisível. Bom, isso é o que o Código Civil tem a dizer pra gente acerca, né, da cláusula penal. Obrigada, né, mais uma vez, se cuidem, a gente se encontra na próxima. Um abraço.